Lula tem utilizado a estrutura do Palácio do Planalto para se esquivar dos jornalistas em eventos oficiais. Nas cerimônias realizadas na sede da presidência, os profissionais da imprensa ficam reunidos em um espaço delimitado pela Secretaria de Comunicação Social, cujo acesso às autoridades fica impossibilitado até mesmo após o encerramento das reuniões. É normal que apoiadores e militantes se aproximem do presidente para tirar fotos e pedir autógrafos após esses encontros. Já os profissionais de imprensa ficam sob o cerco de seguranças que vigiam todas as passagens para impedir que repórteres se misturem com a multidão. Mais uma vez, Lula foi contra suas próprias palavras, já que em seu primeiro dia de governo, o petista disse aos profissionais de imprensa que acompanhavam os cumprimentos a líderes internacionais no Palácio do Itamaraty que não haveria mais cercadinho. Cristiano Beraldo surpreende esse tipo de posicionamento do presidente da República. Claro, tem esse exemplo que eu trouxe no enunciado, mas também eu me lembro que ele destacava que a paz voltaria ao Brasil enquanto ele debatia na televisão com o Jair Bolsonaro, que o amor voltaria, a paz retornaria ao país. Será? A democracia, né? O fascismo perderia, o Brasil voltaria a ser o país do amor, o país onde todo mundo se entende, todo mundo se dá, todo mundo se respeita. E aí Lula assumiu a presidência, se isolou num mundo de fantasia com a Janja, aonde jornalista, mulher, é tratada a socos dentro do Palácio do Planalto e nada acontece. Vejam quanto tempo demorou para dizerem que identificaram a pessoa que agrediu a jornalista Délis Ortiz. Estava filmado dentro do palácio. Não tem estranho ali dentro do palácio. Todo mundo sabe, sobretudo depois do 8 de janeiro, que eles tanto falam. A segurança reforçada. Quem está ali trabalhando como segurança sabe-se quem é. Pela imagem, o chefe já diz, é fulano de tal. Agrediu uma jornalista exercendo o seu papel profissional. Enquanto Lula recebia um ditador sanguinário. Chegou ao poder apoiando o golpe do seu antecessor, falecido Hugo Chávez. Esse é o nível do relacionamento que o Lula tem tido com o amor, com a democracia, com a paz, com o respeito. Lula, ele quer se afastar da realidade porque tá muito gostoso viajar com a Janja. Tá uma delícia. Só não tá melhor porque o avião é pequeno, tem que ficar fazendo parada. Não pode ir para Paris, para Tóquio, sem escala, coisa chata. Mas a Força Aérea vai cuidar dele, vai trazer um avião bem grandão da Airbus para ele poder passear com ainda mais luxo. Não basta só a cama confortável de R$40 mil do Palácio da Alvorada. Tem que ter cama boa no avião do Lula. E você? O que você vai fazer? Você vai trabalhar. Você vai receber o seu Pix, sabendo que já o seu Pix será taxado por esse governo, que tem que continuar bancando o luxo do Lula, bancando o luxo dos ministros que usam jato da FAB para ir para casa no final de semana e a gente pagando. Lula não quer intimidade com aquelas pessoas que trazem informações que podem ser desagradáveis para quem vive nesse mundo da fantasia. Ele não quer conexão com o mundo real. Lembram-se da notícia que comentamos há uma semana, dona Janja dando um toque no ministro? Não traz mais problema para o Lula, não. Esse é o presidente da República. Essa é a realidade que nos assola. E ainda faltam 3 anos e meio. Pois é, tema que também movimenta a internet aqui. Agora, Tiago Pavinato, quais são os receios do Lula? Manter a imprensa distante evita que ele tenha que ficar respondendo as perguntas? Ele não quer ser cobrado, é isso? É, claro que quer. Ele é o homem da transparência. Com ele não. Comigo não vai ter esse negócio de transparência, de sigilo de 100 anos. Comigo é tudo da transparência. Ele quer responder. É que as pessoas não sabem perguntar. As pessoas perguntam coisas ruins, Caniato. As pessoas têm que aprender a perguntar coisas boas. As pessoas têm que fazer assim:
Bom dia, senhor magnífico, senhor presidente. Boa noite, magnífico. Como vai vossa magnificência? É isso, a culpa é da imprensa que não sabe perguntar. Aqui na Jovem Pan a gente já está acostumado. Por exemplo, ninguém do governo dá entrevista pra gente. Ninguém responde a pergunta da gente. Então a gente já sabe. Agora chega um jornalista e quer perguntar coisa difícil, aprende aqui com a gente já está falando que isso acontece faz tempo. Mas todo mundo está insistindo que a gente está mentindo, agora estão sentindo na própria pele. E o que é mais triste, o que é mais lamentável, tem gente sentindo na própria pele mesmo o impacto de um soco. Eu lembro uma coisa que me marcou muito, foi no Réveillon, na virada do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro desse ano, porque eu acompanho todo mundo, né? Todos os espectros, todas as matrizes ideológicas, eu só não acompanho quem me bloqueia. Aí tinha o pessoal a Jumentalha escrevia assim, a Jumentalha escrevia: acabou a grande noite do fascismo. Ah, eu achei bonito, eu achei poético, né? Acabou a grande noite do fascismo. O amor venceu, a democracia venceu no Brasil. Pois bem, eu lembro que o Bolsonaro falava com todo mundo. Se alguém perguntava alguma coisa que ele não gostava, ele era grosseiro pra caramba. Ele nunca fez o papel de lorde nem de estadista. Você tá achando isso engraçado? Não, eu achei ridículo ele ter respondido. Mas o Bolsonaro passou 4 anos sendo achincalhado por quem quisesse o achincalhar. Não mandou nenhum jornalista estrangeiro embora do país, não fechou nenhuma emissora e não movimentou gente para tirar patrocínio de emissoras nenhuma. Não teve um movimento de desmonetiza tal emissora, desmonetiza. Não. Ele passou 4 anos, ele não respondeu, não respondia. Ele respondia grosseria, era grosseiro, mas ele não fez nenhum esquema tático de segurança para evitar o povo, para evitar a imprensa. Não fez. Agora, com a volta da democracia, o que nós estamos vendo nesta notícia é muito grave. Nós estamos pagando, nós, pagador de impostos, porque o segurança, o cerco tático, a imprensa, somos nós que pagamos. Então, nós, povo, estamos pagando um esquema para que as pessoas não possam levar as nossas perguntas e responder às nossas indignações a quem nós pagamos o salário também. E quando eu lembro dessa coisa poética que a Jumentalha esquerdista criou, o fim da noite do fascismo, eu peguei o 2º volume do livro do Antonio Scurati, que é um historiador italiano, que ele escreveu numa trilogia a biografia romanceada do Mussolini, através de testemunhos, inclusive cartas do Mussolini, testemunhos em primeira pessoa. Ele ganhou o prêmio Strega na Itália e é uma das biografias mais sensacionais que eu li. Tem um trecho, né, do 2º volume dessa trilogia, que é M, o Homem da Providência, que diz o seguinte, que ele fala da prisão na Itália de Mussolini, né? Foram presos, página 232, foram presos o gesseiro Piva e o pedreiro Bari Cataldo Doria. Esse é o sobrenome dele. Suspeito de ter chamado Dutti de catinguento. 2 coitados, ambos semi-analfabetos. Foram presos. Mussolini, na página 234. Mussolini foi bem claro. Não se trata mais de apenas reprimir a dissidência. O objetivo é mais ambicioso. É necessário reeducar o povo, corrigir uma nação. Não se trata mais apenas de vigilância e punição, de medo, reverência e terror. A nova música deve ser tocada em partituras mais sutis. Arrebentar a cabeça dos poucos que ainda vão gritar em público por liberdade é coisa antiga, de policiais do século XIX. Uma brincadeira de criança em comparação com a tarefa atribuída pelo século XX de Mussolini. Agora se trata de estrangular, ainda na garganta, o resmungo de milhões de murmuradores em potencial antes que ele chegue aos lábios. Aliás, antes até que invada a mente. Quem se parece mais com Mussolini? O presidente anterior ou o atual?
Pois é, agora vamos a Brasília. Dantas, o que poderia justificar esses procedimentos? São protocolos de segurança? Houve algum episódio, excesso da imprensa para justificar esse tipo de procedimento, de estratégia por parte da equipe de segurança do presidente da República? Conta pra gente. Nós vimos acontecer algo que pelo menos me surpreendeu, né? A imprensa criticou duramente, de forma generalizada, a visita do Nicolás Maduro. Pela primeira vez, tivemos aí uma reação clara. Maduro sendo chamado de ditador, pessoas assinando artigos editoriais, as TVs fazendo uma cobertura crítica. Eu acho que isso deve ter magoado Lula, porque já na sequência ele monta esse esquema dificultando o acesso da imprensa às autoridades. Olha, é sintomático e não é de hoje. Aliás, não é exclusividade do Lula. Eu queria deixar muito claro isso. Infelizmente, a imprensa, ela, de uma maneira geral, eu chamo até de imprensa festiva, ela de uma maneira geral, ela gosta de tratar o político, de tratar a autoridade com uma certa, não chega a ser uma deferência, na verdade é um pouco mais do que isso. Às vezes fica parecendo que de fato ela quer se submeter àquela autoridade para poder, sei lá, ter informação, ter acesso, seja lá o que for. O papel da imprensa é justamente o contrário, o oposto disso. Assessor de imprensa, sim, faz esse papel, defende o seu assessorado. Mas o jornalista, o repórter, ele tem de estar ali cobrando dessas autoridades, porque justamente ele faz esse papel de porta-voz do cidadão, do pagador de impostos. Claro que cada veículo tem o seu interesse, sua linha editorial, seu interesse comercial, mas, na essência, a imprensa não pode abrir mão do seu papel de fiscalização. Aliás, eu vejo muita gente aí, apoiador, militante, tentando cobrar da imprensa um papel de militante, de torcedor. Não é esse o papel da imprensa, desculpem, não é esse. O papel da imprensa é de trazer à tona aquilo que não está na versão oficial. Então, assim, eu vi a imprensa tratando Lula com essa deferência, com essa festa, né? Com elogios, como se ele fosse o grande salvador do Brasil, colocando ele num pedestal. É bom que se entenda que quando você faz isso, o sujeito está de cima do pedestal e ele vai chutar você se você quiser subir no pedestal. É bom que fique claro de uma vez por todas que político nenhum pode ser tratado com com esse amor. Você precisa tratar com seriedade, com ceticismo. Você cobrar do Palácio do Planalto, por exemplo, informação ali. Você não precisa nem que a imprensa tenha acesso ao presidente da República todos os dias, porque isso nem acontece em outros países. Tudo bem, se ele está num evento, está recebendo autoridades, está num evento com ministros, com parlamentares, é preciso que a imprensa tenha esse acesso. Mas, normalmente, a imprensa precisa de informações diárias e nem isso tem. Você não tem aqui uma prática que é muito comum nos Estados Unidos, na Casa Branca, você tem um secretário de imprensa que reúne todos os dias os setoristas e passa um briefing daquilo que será feito, com posições já oficiais, com declarações. Você não tem nada disso. A imprensa aqui é tratada como cachorro vira-lata e se comporta como cachorro vira-lata. E não adianta você dar um cacete, dar um chute e ele vai lá, depois você oferece uma linguicinha e ele vai lá te lamber, infelizmente. Então, assim, é preciso que nós tenhamos maturidade suficiente para manter a mesma crítica, seja com Bolsonaro, com Lula, com Temer, com Dilma, com Sarney, com Collor, não importa. Temos grandes, bons exemplos na imprensa que mantêm essa postura e que devem servir de exemplo para todas as gerações que vêm na sequência, porque as novas gerações também, elas estão muito acostumadas com outro tipo de cobertura via redes sociais e isso precisa mudar. Infelizmente, os políticos e todos eles se aproveitam desse tipo de postura.
O próprio Arthur Lira, lá quando assumiu a presidência da Câmara, tirou até o acesso, ele deslocou a sala da imprensa para poder não ser perturbado quando fosse para o plenário. Não ser perturbado nesse sentido, de ser questionado, de ser inquirido ali por qualquer jornalista lá na Câmara dos Deputados. Então, infelizmente, é assim que as autoridades se comportam quando a imprensa não se respeita, ela não se faz respeitar. Pois é, agora, Roberto Mota, o que Lula e o entorno do presidente esperavam da cobertura da imprensa? Porque a função do jornalista é justamente perguntar e questionar, né? Mas, Daniel, a gente está vivendo na era da vitória do amor. Eu acho que eles esperavam reciprocidade nesse amor. Ele está sendo, na verdade, um processo muito interessante observar a mudança de comportamento de alguns daqueles veículos que faziam parte daquele famoso ou infame consórcio de veículos de mídia. Me parece que eles estão passando por um processo progressivo de reconhecimento da realidade. Não é exatamente a realidade que foi prometida na campanha do PT, porque, de acordo com aquelas promessas, nessa altura do ano, a gente já deveria estar vivendo uma felicidade plena, com mesas fartas, meio ambiente protegido, todos os criminosos do Brasil recuperados, pleno emprego, cerveja e picanha para todo mundo. Mas olha só, ao invés disso, o país está chafurdando na insegurança jurídica, em um crime cada vez mais violento, na agressão a jornalistas e em um sentimento de injustiça que dói muito no cidadão de ver as instituições do país serem usadas para vingança pessoal. O julgamento de tudo isso pode demorar, mas virá. E contra isso nenhum cercadinho vai servir de proteção.